Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Hoje nós vamos ver Gênesis capítulo 26. Estamos no episódio de número 42 da primeira sessão, na primeira série do nosso podcast. Vamos hoje falar um pouquinho sobre Isaac. Como vai você? Espero que esteja tudo bem com você. Que legal que você voltou para nós juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Então, em Gênesis 26, nós vemos que Isaac, como seu pai Abraão, tem seu tempo de permanência entre os filisteus. E os eventos de sua relação com Abimeleque, de seus dias, se assemelham aos do antigo patriarca Abraão. Embora haja diferenças que mostram que a recorrência é apenas histórica, Deus ele repete as suas lições para que possam causar uma impressão mais profunda. A intenção do registro é preservar uma certa linha de orientação divina. Isaac, ele seguiu os passos do seu pai Abraão, Nós temos os poços, os juramentos, a festa, todos seguindo de perto os da geração anterior. E a mesma preservação daquela raça da aliança, da descendência de Abraão, no meio de todos aqueles povos que não temiam a Deus, confirma essa aliança. A mesma lição de proteção providencial, especial e bênção é assim repetida e aplicada. Novamente, o mesmo contraste entre o pecado do homem e a imutabilidade de Deus, quer dizer que Deus nunca muda, ou seja, na teologia, imutabilidade é o atributo divino segundo o qual Deus não pode mudar. A imutabilidade de Deus é a sua constância, ou o fato dele ser sempre o mesmo. Deus é absolutamente perfeito e não pode mudar para melhor, nem mudar para pior. A perversidade do homem de mente carnal, formando uma ligação, uma espécie de ligação matrimonial com o povo que não teme a Deus e trazendo tristeza à mente de seus pais, revela a distinção entre o homem e Deus. Então, nós vemos aqui a história de que estavam cavando poços, e ele tirou dali, no verso 22 do capítulo 26, leia o texto, se você puder, o capítulo, para você ter uma ideia mais geral, depois você escute a explicação, a explanação. Diz que ali ele tirou dali, Isaac, e ele cavou outro poço. Historicamente, um exemplo de um espírito manso e quieto, em contato com o mundo. Esse era Isaac, Ele evita a briga, ele vai e cava outros poços, tenta apaziguar ali aquela questão que houve entre os pastores de Gerar, que pegaram o que Isaac cavou, e os pastores de Isaac. 2 vezes ele cedeu por uma questão de paz. Então ele cava outro poço e por isso eles não se esforçaram. Então o seu exemplo, como Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 5 versículo 39, eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Então, foi tentar uma solução pacífica, o que não foi possível. Mas também podemos observar um significado típico. Poços, fontes de água viva. Nós encontramos várias referências na Bíblia relacionando essas figuras com bênçãos espirituais. Isaac, ele tentou encontrar o dom de Deus, que era um nome comum
que os orientais davam para a água, falando do tamanho da importância do bem água para a sobrevivência de uma comunidade, de uma família ou de uma pessoa. Precisamos ter a consciência que a água é um presente que vem somente de Deus. Pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Derramarei o meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Isaías 44:3. O desejo de Deus nos abençoar aparece em toda a Bíblia, na primeira formação do homem e no cuidado pela salvação dos pecadores. Mas muitos, embora tenham sede, não procuram água viva. Eles não têm paz. A separação de Deus traz inquietação. Muitos tentam de todas as maneiras encontrar a paz, exceto a certa. Eles seguirão pregadores, adotarão sistemas ou ingressarão em associações, mas a palavra de Cristo é: vinde a mim. Novamente, muitos não vão cavar, apenas desejar. Deus, que concede o dom, designou também os meios. Na verdade, eles não desejam uma obra da graça em suas almas. Querem muitas vezes estar seguros, não ser renovados, querem ser libertados do medo, mas não incomodados agora. É a vontade de Deus que devemos cavar. Ele pode enviar uma bênção inesperada, mas geralmente ele trabalha por meios, circunstâncias. A Bíblia, a oração, a mesa do Senhor, a conversa cristã, o trabalho cristão são como poços, meios para obter a água da vida, tornando eficaz onde a bênção é desejada. Temos obstáculos também. Que ninguém espere possuir fontes de salvação do lado de fora. Eles constituem a prova de fé daqueles que não amam a Deus. Um membro cristão de uma família mundana ou lançado entre companheiros descuidados encontra muitos obstáculos. Eles podem ser abertos ou velados, em oposição ou em bondade equivocada. E o tempo para a oração é interrompido, o trabalho para Deus é prejudicado e uma constante influência oposta é sentida para esfriar o amor de Deus. O obstáculo pode vir até mesmo de dentro de nós. Na oração, a mente muitas vezes é dominada por pensamentos intrusivos, pecados que assediam constantemente, obtendo a vitória muitas vezes. Nossos espíritos não estão em harmonia com a voz mansa e delicada de Deus. Lembre-se de que é a vontade de Deus, por meio da prova, dar a vitória. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que você possa suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Amaleque, ele lutou contra Israel. Em Êxodo 17 tem essa história. E como os pastores de Isaac lutaram contra aqueles pastores de Gerar. Na verdade, os pastores de Gerar lutaram contra os de Isaac. Mas o caminho da vitória foi o mesmo em ambos os casos: confiança e perseverança. O Senhor falhará com seu povo, embora cercado de obstáculos? Alguns meios de graça são excluídos? Algum ramo da obra cristã, alguma forma de progresso cristão está vedado para você? Cave outro poço. Procure e ore por outros meios pelos quais possa consagrar a sua vida. Talvez o verdadeiro inimigo que te atrapalha seja a obstinação. Jesus disse: venha a mim e beba. Aonde você tem buscado saciar a sua sede? Isaac buscava em poços a água que necessitava. Só Jesus pode saciar a nossa sede espiritual. Não existe outra fonte, nem outra religião,
nem na satisfação dos nossos desejos. Busque o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Beleza? Eu te espero no próximo episódio, onde nós veremos o capítulo 26. Espero que você tenha aprendido algumas lições com essas histórias, com esse texto aqui. Isaac cavou os poços, os inimigos vieram e tentaram tomar. Ele cavou outros poços, eles tomaram, ele cavou outros poços. Uma lição de perseverança, de insistência, e uma figura de que água representa muitas vezes a Jesus, né? Ele disse: vinde a mim, e vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei, né? Jesus pode saciar toda a nossa sede. Que Deus te abençoe, você tenha um fantástico dia. Deixa aqui o meu abraço, até mais, tchau, tchau.